Glória a Deus, deixa Deus te usar. E aí, gente, vocês estão felizes? Eita, o negócio está esquentando hoje, hein? Tá calor. Glória a Deus. Deus é bom, gente. O tempo todo. Amém. Palavra do céu hoje. Esse céu na terra. Confirmação desde o início da nossa reunião na sala 8. Grandes coisas o Senhor fará no meio de nós. Vocês creem nisso? Glória a Deus. Gente, pode mandar o tema aí? Eu gosto de começar com o tema. O ambiente forma, mas Jesus define. Pai, essa é a sua palavra, Senhor. O Senhor tem falado conosco desde o começo desse culto, Pai. Que o Senhor continue falando através da sua palavra, através do seu poder, através da tua autoridade, Senhor. Que tudo que eu venha falar aqui, Senhor, não venha nada de mim, mas que venha do Senhor, para que nós possamos ser fortalecidas através da tua palavra, do teu querer, da tua vontade, Senhor. Que o Senhor nos disfarça nessa noite. E se for necessário, comece a boa obra, primeiro em mim e depois nas minhas irmãs, Senhor. É aquilo que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia em Mateus 9. Mateus 9. Mateus capítulo 9. E nós vamos ler o versículo 18 ao 22. Mateus 9, do 18 ao 22. O ambiente forma, mas Jesus define. Nós precisamos reconhecer que a Bíblia, ela reconhece a profundeza entre a mente, a alma e o corpo. Nós somos um ser tricotônico. E nós precisamos estar nesse lugar de estarmos estabilizados, tanto na mente, como na alma, como no corpo. Nós precisamos buscar curar as nossas dores emocionais, ter um lugar na nossa vida espiritual estabelecido através da palavra de Deus, através de busca de oração, através do jejum, porque o Senhor nos chamou para ser um ser em plenitude. Ele não nos chamou para ser um ser pela metade. E nós vamos falar de uma mulher hoje, que ela foi curada, depois de 12 anos de uma doença, é uma passagem muito conhecida, mas eu quero trazer uma outra perspectiva aqui. E nós precisamos entender, mulheres, que muitas de nós, eu tenho falado isso, eu tenho testemunhado isso, vivemos dores emocionais devido a situações que nós vivemos desde a nossa infância. E essas dores emocionais se alojam na nossa vida, nos nossos órgãos, na nossa mente, no nosso coração. Isso impede de nós vivermos situações na nossa vida, de rompermos como mulheres, segundo o Senhor quer que a gente viva. Traz para nós inseguranças. Muitas vezes nós não somos determinadas, porque palavras nos feriram, nos machucaram na nossa infância. Decretos de maldição foram lançados sobre as nossas vidas, através muitas vezes de pais, através às vezes de escola, de palavras que nós recebemos dentro de escola. Muitas coisas nós somamos e vira uma doença psicossomática. E a palavra de Deus fala, e ela é muito clara em falar em relação a isso, quando a gente fala nos Salmos 32:3, que fala: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados,
O meu corpo definhava de tanto gemer. Nós temos que começar a viver as realidades que Deus tem para nós. Mas para nós vivermos essa realidade, nós precisamos nos libertar daquilo que já passou e começar a viver uma vida nova. Uma nova história. Construir coisas novas. Viver realidades novas. E quando o Senhor encontra essa mulher do fluxo de sangue, e essa palavra foi uma palavra que eu falei, Senhor, o que eu vou falar para essas mulheres? E desde quando começou esse culto, o Senhor está falando, Ele está falando, e vai falar justamente aquilo que foi falado aqui, nos louvores, na adoração, nas orações. Eu podia sair daqui hoje sem falar nada, que já estava pregado. Mas nós vamos dar continuidade àquilo que Deus quer falar. Mateus 9, 18 a 22. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Vamos lá. Dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e pondo-lhe a sua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os de seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Nós vamos até aí. Nós podemos ver essa passagem e tudo começa quando um chefe da sinagoga chega e vem buscar ajuda para a cura da sua filha. Mas no meio do caminho acontece uma situação. Uma mulher resolve de uma forma extraordinária ter um espírito de ousadia. Essa mulher, a própria palavra de Deus fala que ela há 12 anos sofria de um sangramento. Mas vamos voltar um pouquinho atrás. Eu não posso afirmar, através da palavra de Deus, que essa mulher tinha os problemas psicológicos. Porque a própria palavra fala, em outros capítulos, se você olhar lá em Marcos, do 5, do 22 ao 43, e Lucas 8, do 40 ao 56, que ela tinha gastado todo o seu dinheiro tentando buscar tratamento. E nada conseguia sarar aquele sangramento. Se nós pararmos para pensar, geralmente uma mulher, ela começa o seu período entre, às vezes, 12 anos. Algumas meninas estão começando mais cedo hoje, mas 12 anos, 13 anos, 14 anos. Então, vamos fazer uma comparação. Se essa mulher tinha 13, 14 anos, porque antigamente começava um pouquinho, provavelmente começava um pouquinho mais tarde, vamos lá ver. 12 anos sangrando. 14 anos mais 12 anos dá quanto? Gente, me ajuda a contar aí? 26 anos. Essa mulher tinha 26, podia ter 27 anos, por aí. Imagina 12 anos acometida dessa enfermidade. E nós precisamos entender que o ambiente, ele forma. Por que ele forma? Porque essa mulher, ela vivia num ambiente de opressão. Ela vivia num ambiente de dores, de perdas. Porque essa mulher, durante 12 anos sangrando, ela não podia continuar em qualquer lugar. Ela era considerada uma mulher impura naquela época. Ela é uma mulher que era totalmente afastada da sociedade naquela época. Ela era uma mulher que era oprimida. É uma mulher que a sociedade olhava para ela como nada, como ninguém.
quantos de nós estamos nesse lugar onde o ambiente nos formou e nós não saímos dele? Onde nós crescemos numa infância difícil, crescemos numa adolescência difícil e trazemos para a vida adulta a situação da adolescência, da infância, e continuamos trazendo aquilo que foi formado em nós. A palavra de Deus no verso 20 fala, no versículo 20, parte A: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Ela foi formada nesse lugar, onde a sociedade apartou dela. Onde as pessoas oprimiram. Onde ela simplesmente deixou de viver aquilo que Deus tinha para a vida dela por causa de um problema que ela carregou durante 12 anos. Mas ninguém sabe, e eu não posso afirmar, se essa mulher antes disso não teve uma infância difícil, uma adolescência difícil e uma vida adulta difícil. E nós, muitas vezes, repetimos padrões. Trazemos padrões da infância para a vida adulta. Então, entenda uma coisa: o ambiente, ele pode até te formar, mas quem vai decidir se vai sair do ambiente é você. Você precisa tomar essa decisão do ambiente que você esteve e o ambiente que você quer estar a partir de hoje. O ambiente que você quer viver a partir de hoje. O ambiente pode até ter te formado, mulher, mas você decide qual é a história que você quer viver a partir de hoje. Porque essa mulher, ela resolveu tomar uma decisão na vida dela. Ela saiu desse lugar, dessa forma, desse ambiente que ela vivia, para viver uma nova história. A palavra diz isso. A parte 2 do versículo 20b diz simplesmente que ela, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Essa mulher, ela entrou simplesmente na consciência da fé. Ela só tinha aquilo a se agarrar. Ela ouviu falar de Jesus. Vamos lá para Marcos. Marcos 5. Marcos 5. E vamos ver a partir do 25. Marcos relata da seguinte forma, esse capítulo. E que havia, fala assim, a certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouviu falar veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas tuas vestes, sararei. Essa mulher, ela simplesmente se jogou para buscar a sua cura. Ela saiu do ambiente que formou a vida dela, se
colocou no lugar de eu ouvi o Jesus em que o povo está falando que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. E eu vou atrás desse Jesus. Eu vou buscar através desse homem aquilo que só Ele pode me dar. Ela saiu da consciência de que o mundo tinha colocado ela num lugar de rejeição. O mundo tinha colocado ela num lugar de afastamento, de dor, porque o mundo a formou e levou ela à consciência da fé, de buscar em fé. Ei, mulher, você de repente não está entendendo o que eu estou falando. A palavra de Deus diz que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, é do tamanho de um grão de mostarda. Qual é o tamanho da sua fé quando as adversidades batem à sua porta? Quando os problemas chegam? Quando você olha para trás, qual é a tua consciência de fé? Porque essa mulher, ela simplesmente se jogou na fé dela para apenas tocar na orla daquele que cura, que liberta, que salva, que faz. E entenda uma coisa. A palavra de Deus, quando nós olhamos em Marcos, fala assim no 30. E logo Jesus, conhecendo que havia virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? A consciência de fé dessa mulher levou a tocar nas vestes, apenas um toque para curá-la. Mas nós precisamos entender que, na verdade, ela sentiu o poder de Jesus sobre ela. O próprio Jesus disse que a virtude de si mesmo saíra. No toque saiu o poder. No toque saiu a cura. No toque saiu a libertação. O que você está esperando para tocar em Jesus? Como está a sua consciência de fé? Ela sentiu o poder daquele que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas, que move no sobrenatural, porque só Ele tem poder, só Ele faz as coisas acontecerem. Não é na força dos nossos braços,
Não é da nossa forma, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira. Mas é no lugar de convicção de quem Ele é e do que Ele pode liberar sobre a nossa vida, que nós precisamos caminhar naquilo que Ele tem para nós. E essa mulher se colocou nesse lugar. Qual é a mordaça que te prende hoje? É a mordaça da angústia? É a mordaça da depressão? É a mordaça da ansiedade? É a mordaça do medo? É a mordaça da falta de confiança? É a mordaça do simplesmente endurecer o seu coração para as coisas? O que tem te atrapalhado tocar a orla de Jesus? Porque para você tocar a orla de Jesus, além de fé, você precisa estar num lugar de intimidade com Ele. É cara no pó. Não tem outra forma. Tem muitas mulheres paralisadas ministerialmente, porque o espírito de ousadia, que a própria palavra de Deus fala que Ele te deu, você enterrou. Até quando isso vai ficar enterrado? Essa semana nós estávamos aqui, teve a aula do carisma, e a professora do carisma estava em casa, as meninas estavam falando de discursão ali, uma discursão assim, cristã, tá, gente? Vamos lá entender, tá? Discursão saudável, não bate-papo. E aí ela estava falando de umas coisas ali. Já pararam para pensar como muitas vezes nós gostamos de escutar profetada? Nós amamos escutar profecia. Mas nós não gostamos de obedecer o maior profeta. Nós somos muito bons para ir atrás de profecia. Mas obedecer o profeta, nós não somos capazes. Eu recebo uma palavra de Deus, Deus me dá uma palavra, Ele fala a palavra, Ele diz a palavra, mas eu permaneço no lugar onde a palavra foi me dada e não me movo para o sobrenatural, para aprender e para viver em obediência para aquilo que o Senhor quer me caminhar. Ei, quanto tempo Jesus demorou para entrar no ministério dele? Quanto tempo Moisés ficou fugido para voltar para salvar o povo? Quantos anos Daniel, a partir do momento que ele recebeu a promessa de que ele seria ungido, ele foi ungido, mas ele seria rei. Quanto tempo ele percorreu? Quanto tempo José, a partir do sonho, suportou tudo que suportou para chegar onde ele estava? Mas nós paralisamos. Nós não nos movemos. Muitos entram de igreja em igreja e não conseguem permanecer em lugar nenhum. Algumas pessoas até afastam da fé, porque não entendem. Para você viver profecia, você precisa acreditar no dono da profecia.
Mas você precisa se preparar. E essa mulher, na consciência de fé dela, ela se preparou para tocar na orla daquele que podia fazer por ela o que ninguém podia. Porque a própria palavra fala que ela gastou dinheiro com médicos, passou em todos os lugares e nada a curou. A sua fé está onde? Que você não consegue resolver os problemas com os seus filhos. A sua fé está onde? Que você tem problema dentro da sua casa com o seu marido. A sua fé está onde? Que o seu trabalho, você troca de trabalho sempre. Aonde está a sua fé? Que você não consegue alcançar lugares que Deus tem para você. Aí eu brinco, né? Eu canto aquela música. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Morre. Porque se você não entrar no lugar de obediência, você vai morrer sem receber a promessa. E isso não é culpa de Deus, é culpa sua. Que não se posicionou em obediência, em fazer aquilo que Deus determinou. Mas aí você fica, até quando eu vou viver isso? Até quando eu vou viver aquilo? Até quando eu vou viver... Aonde é que você está? No ambiente que te formou? Ou você está indo para o lugar de consciência da fé para tocar na orla de Jesus e ser curado? Qual é o lugar que você está hoje? Qual é o lugar que você está hoje? Porque a palavra de Deus não fala que essa mulher murmurou. Não fala que ela reclamou. Não fala que ela saiu gritando: Jesus, olha, eu estou aqui, eu preciso ser curada. Ela simplesmente, com espírito de ousadia e de intrepidez, ela saiu do lugar onde ela estava, se arrastou pelo chão, no meio da multidão. Ei, onde é que você está? Ela simplesmente tocou na orla. E o próprio Jesus fala: conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se à multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Aí a forma do ambiente volta à nossa mente. Porque naquele momento, essa mulher toca porque ela crê que ela vai ser curada. Aí vieram os discípulos e disseram aos seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Porque o ambiente que te formou vai tentar te paralisar todos os dias da sua vida. Ou vocês acham que é bonitinho estar aqui pregando? Hã? Que não dá borboleta na barriga? E está olhando para as mulheres e elas estão olhando tudo sério para mim assim: Jesus amado, Senhor, misericórdia. Mulher, o que está te faltando para sair do lugar que você está? Ou talvez você não sabe nem o lugar para onde você vai. Porque a palavra de Deus fala que essa mulher, ela sabia o destino dela. Você sabe onde Deus quer você?
Qual é o lugar que Ele quer de você? Qual é a atitude que Ele quer de você? Ela só se jogou. E você? Tem se jogado? Tem se jogado no seu quarto? Tem se jogado na sua casa? Tem se jogado diante dEle? Na presença dEle? No lugar onde Ele quer que você esteja? No lugar de intimidade? Como têm sido os seus dias com Deus? Ah, porque eu quero ser assim. Ah, porque eu quero isso. Ah, porque eu quero aquilo. Mas você tem buscado ser assim? Você tem buscado fazer aquilo que Deus tem pedido para você fazer? Porque essa mulher, ela não conhecia Jesus. Ela estava escutando falar sobre Ele. E você conhece a Jesus? Ou você só escuta falar dEle? Porque há uma grande diferença entre conhecer Jesus e escutar falar dEle. Eu posso vir a todos os meses, a todos os cultos da igreja, e eu vou continuar escutando falar de Jesus, se eu não abrir a minha Bíblia, se eu não orar a palavra, se eu não buscar intimidade com Ele, eu vou continuar apenas ouvindo falar de Jesus, e não vou ter relacionamento com Ele, e eu vou continuar nesse lugar, que é o lugar de forma. O mundo me formou e é esse lugar que eu quero estar. Eu não quero sair desse lugar. Ei, Deus não tem isso para nós. O que Deus tem para nós é muito maior. Mas Ele espera posicionamento da tua parte. Qual é a sua justificativa? Porque essa mulher, ela atravessou a multidão. Qual é a sua justificativa? É o quê? Ah, é porque choveu. Ah, não vou no culto porque choveu. Não vou no culto porque está ventando. Ah, não vou no culto porque eu estou com uma enxaqueca. Quem é aquele que cura? Quem é aquele que salva? Quem é aquele que liberta? Quem é o Jesus que você está vendo? É aquele que você simplesmente ouve falar? Ou é aquele que você tem intimidade com Ele? Porque quem tem intimidade recebe a virtude que sai dele. Recebe o poder e a autoridade que sai dele. E quem recebe poder e autoridade que sai dele, a vida não é a mesma. Cadeias se quebram, correntes se arrastam, se deslaceram. A casa não é mais a mesma, os filhos não são mais os mesmos. Há uma diferença entre antes e depois de Jesus. Entenda, mulher. Nós precisamos sair desse lugar. Das dores que o mundo colocou em nós. E para o lugar que Deus tem para nós. Nós temos que parar de ficar olhando para as nossas dores e amaciando as nossas dores. Até quando nós vamos viver assim?
A única dor que eu tenho depois de velho é as dores da... né? Aí fica crocante. Fica tudo croque. Deus tem cura para nós. Deus tem libertação em nós. Deus tem uma promessa para nós. Não bote nas pessoas a responsabilidade que é sua. Não bote no seu pai, na sua mãe, no seu trabalho, no seu chefe, no seu marido, nos seus filhos. Não é responsabilidade de ninguém. É sua responsabilidade aonde você está e aonde você quer continuar. Mas tome cuidado. Tudo com cautela. Para não termos espírito de altivez. Tira dos seus pés aquilo que te prende. E comece a andar na presença do Pai. Na vida com Ele. Em intimidade com Ele. Você é livre. Mas para você ser livre, existe um processo. Para você ser livre, exige de você presença aos pés de Jesus. Existe atravessar a multidão, porque a multidão ela atrapalha. A multidão te sufoca. A multidão grita nos teus ouvidos que você não é capaz, que você não é merecedora, que você não pode, que você não consegue. A multidão está para colocar barreiras em você e dizer assim: para. E muitas vezes a multidão está dentro da sua casa, da sua família. E você permite que a multidão faça você paralisar. Cuidado. Porque Deus não quer isso para nós. Eu falo isso com muito amor e muito temor no meu coração. Só que nós temos um Deus que é maravilhoso. Que Ele nos ama infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Que a palavra de Deus fala que mesmo que a minha mãe e meu pai me abandone, Ele nunca me abandonará. E esse Jesus, Ele alcançou essa mulher. Vamos voltar para Mateus, no versículo 22. Mateus 9, versículo 22. A primeira parte do versículo diz assim, ó: e Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo. Os outros versículos, quando você vai lá para Marcos e Lucas, falam assim, algumas versões: tem de bom ânimo. Essa mulher, lembra? Ela via há 12 anos numa prisão, num espírito de amargura, desprezada pela sociedade. Nesse lugar, o Senhor liberou sobre a vida dela a cura emocional. Filha, tem de bom ânimo. Sai desse lugar que você está. Está na hora de você ser liberta emocionalmente. Chega de viver desse cativeiro, nessa escuridão que você vivia. Tem de bom ânimo. Sai
Sai desse quarto escuro. Não é esse lugar que Deus tem para você. Sai desse lugar que você não merece, que você não é merecedora, que você não consegue. Tem de bom ânimo. Nesse momento, Jesus liberou sobre a vida dela cura emocional. Chega de viver nesse lugar. Chega de viver nessa prisão. Chega de viver nessa opressão. Jesus ainda libera cura sobre as vidas. Agora, como tem sido o teu ânimo diante das adversidades que você tem vivido, das situações que você tem vivido? A sua consciência de fé está como essa mulher do fluxo do sangue, que saiu de casa, só de ouvir falar em Jesus, ela correu no meio da multidão, passou no meio da multidão, espaclou todo mundo e tocou nas orlas de Jesus. Ou você está nesse lugar em que as pessoas têm que pegar você pelo braço e te arrastar. Porque você não quer que Jesus toque naquilo que Ele precisa tocar. Lembre, pecado continua sendo pecado. Para de mentir para você que você perdoou. Para de mentir que você perdoou se você não perdoou. Para de falar que você não é invejosa se você é. Para de falar que você não é fofoqueira se você é fofoqueira. Sai desse lugar. Para de falar que você não é murmuradora. Se você murmura com tudo, você acorda de manhã, você anda reclamando que você tem que trabalhar. Se Deus te deu um trabalho, um sustento. Até quando Deus curou aquela mulher? 12 anos. Tende bom ânimo. O próprio Jesus falou: tende bom ânimo. O versículo continua e fala: Jesus, voltando, sabendo, disse: tem de bom ânimo. E ele disse: filha, ei. Jesus chamou essa mulher de filha. Jesus restaurou sobre ela a identidade de filha. Liberou sobre ela a cura existencial. A cura que o mundo roubou. Filha. Quanto tempo tem que você não escuta o teu pai te chamar de filha? Que você não se dobra na presença do Senhor para Ele ouvir a tua voz, mas você escutar a voz dEle te chamando de filha. Jesus chamou essa mulher e resgatou a identidade de filha dela. Derramando sobre ela cura existencial.
no próprio versículo. E Jesus continua. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem de bom ânimo, cura emocional. Filha, cura existencial. A tua fé te salvou. Cura física. O espírito de ousadia, a consciência da fé, tirou essa mulher do lugar que ela estava e levou-a para o lugar, no meio da multidão, da cura e da libertação dos seus problemas. Devolveu a ela a identidade. Devolveu para ela as emoções, a existência de filha que ela era. E devolveu para ela a cura física, ou a cura no corpo, alma e espírito. Essa mulher simplesmente tinha doença devastadora. E os pecados devastavam a sua alma. Porque nós não sabemos, a palavra não fala, mas essa mulher viveu fora da sociedade, amargurada, entristecida. Quantas vezes essa mulher deve ter encontrado pessoas pelo caminho que a rejeitavam, e ela foi guardando falta de perdão dentro do peito dela. Quanta dor essa mulher tinha, mas naquele momento, a fé dela tirou dela todos os pecados. Jesus restabelece a definição original. É Ele que estabelece a nossa identidade. É Ele que estabelece a nossa existência. É Ele que estabelece a nossa cura emocional. É Ele que faz. É Ele que faz. É Ele que move. É Ele que liberta. Fique de pé no seu lugar. Jesus, voltando-se, vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã, sarada. Ei, deixa eu perguntar uma coisa para você. Essa mulher, ela passou por barreiras. Para encontrar a cura dela. Para se libertar do problema dela. Das situações que ela estava vivendo. Tudo começou em Jesus está indo socorrer um homem que a filha estava, o que, gente? Doente. E Jesus falou assim: ok, eu estou indo. Essa mulher se moveu em fé, se moveu em autoridade, se moveu naquilo que Deus quer que nós nos movamos. Nessa noite eu te pergunto: no que você tem se movido para que você seja curada, para que você seja liberta, para que você tenha a identidade de filha resgatada? Para que a sua existência volte para o lugar em que Deus quer de você.
para que seu corpo seja curado, para que a sua vida espiritual seja transformada. Que lugar você está? Você está nesse lugar de busca da consciência de fé que essa mulher teve em estar com Jesus, em buscar dele, porque Jesus, ele ainda continua definindo a nossa vida, ele continua definindo a nossa história, ele continua definindo a nossa realidade, mas para ele fazer isso depende da nossa capacidade de nos movermos contra a multidão e a favor daquilo que ele tem para nós. Enquanto eu mantinha meus pecados escondidos, o meu corpo definhava de tanto gemer. Feche os seus olhos. E comece a examinar o seu coração essa noite. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Me entrego a ti, Deus, meu coração. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. É só você e Deus agora. Meu desejo é te conhecer. Examine seu coração, mulher. Jesus, abra ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que é. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer. Jesus, abra ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Vai pedindo o Senhor para tocar o teu coração. Eu abro o coração a ti. Vai, Senhor, vai limpando meu coração, Pai. Eu abro o coração. Vai tirando todas as dores, Espírito Santo de Deus, nesse lugar. Vai tirando todas as mazelas, Senhor. Tira, Senhor, toda hipocrisia de falar que eu liberei perdão. Vai liberando perdão agora, mulher. Rasga o seu coração nessa noite. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu. Vai, Senhor, vai limpando, Pai. Toda a mente, Senhor, Faz em que tem mim, trazido Senhor, frustrações, Senhor. teu querer. Vai tirando todo o espírito de abandono, Pai. Eu abro o coração a Vai ti. devolvendo filiação para as nossas filhas agora, Eu Pai. abro o coração
desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu Meu prazer. Jesus, abra a ti meu coração. Vai tocando, Pai. Vai tocando, Espírito Santo de Deus. Vai transitando o nosso meio, Pai. Eu abro o coração. Abre teu coração, mulher, rasga. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu. Chega de viver refém das acusações que Satanás tem soprado nos teus ouvidos. Vai liberando, Pai. Abro o coração. Todas as acusações do inferno. Agora. Eu abro o coração. Mulheres que estão paralisadas ministerialmente aqui nesse lugar. Vai liberando agora, Pai. Vai saindo desse lugar de orfandade. Agora. Vai derrubando todo espírito de bastardia agora. Eu abro o coração. Todo espírito de rejeição agora. Toque em mim. Toda opressão maligna agora. Faz em mim, Senhor. Vai movendo, Pai.
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu saldo é Senhor. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma, nossa alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, Salvador. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo no meio de nós. E por tudo aquilo que o Senhor continuará fazendo, Pai. Obrigada porque o Senhor continua sendo o mesmo de hoje, de ontem e será o mesmo eternamente, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós precisamos entender que sem o Teu amor, sem a Tua paternidade, nós não somos nada, Pai. Nós precisamos entender que o nosso lugar é aos Teus pés, Senhor. Que seria de nós sem o Teu perdão, Jesus. Que nós possamos, Pai, sair daqui com convicção. A convicção que o Senhor
é aquele que define a nossa vida. É aquele que define o nosso destino. A sua palavra fala que mesmo antes de nós nascermos, os nossos dias já estavam projetados. E que nós possamos viver, Pai, conforme a sua vontade, o seu querer. Que nós possamos sair desse lugar de muitas vezes vivermos sendo vítimas daquele que nos feriram, e ir para o lugar onde o Senhor sabe que nós somos a sua filha amada. É o Senhor que devolve para nós a nossa identidade. É o Senhor que devolve para nós as nossas saúde emocional, Senhor. É o Senhor que devolve para nós, Senhor, a nossa cura física, Pai. Só o Senhor sabe o que nós precisamos. E o Senhor sabe aquilo que o nosso coração deseja, Senhor. Então nos ensina a ser como essa mulher do fluxo de sangue, Senhor. Que nós possamos atropelar as multidões que têm tentado nos parar, Senhor, que têm tentado nos paralisar, Pai, e que nós possamos não só tocar nas tuas vestes, mas ter intimidade constante, permanente com o Senhor através da sua palavra e intimidade contigo, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, continue, Pai, cuidando dos nossos corações. Cuida da nossa mente. Cuide, Senhor, daquilo que muitas vezes nós falamos. Que nós possamos ter prudência naquilo que a gente fala, Pai. Senhor, cuide dos nossos ouvidos, para que os nossos ouvidos não sejam contaminados pelo mundo, Senhor, mas que nós possamos escutar a sua doce e linda voz. Que nós possamos exalar o perfume suave, a essência da adoração que só tu tens. É aquilo que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero saber se nessa noite existe entre nós alguém que nunca disse sim para Jesus e gostaria nessa noite de dizer sim para Jesus. Conhecer esse Jesus dessa mulher, que talvez da mesma forma você entrou aqui essa noite e não conhece esse Jesus, mas você quer conhecer esse amor, quer receber essa cura. Tem alguém no meio de nós? Levanta sua mão direita onde você está. Tem alguém? Ou talvez você se desviou dos caminhos de Jesus, mas Ele continua sendo o mesmo. E Ele está de braços abertos para te receber. Existe alguém aqui no nosso meio que quer voltar para os braços dEle? Voltar ao primeiro amor? Existe alguém no meio de nós? Levanta sua mão direita que eu quero te ver. Sem vergonha, sem constrangimento, que eu quero só orar por você. Existe alguém? Não? Posso terminar? Amém? Glória a Deus. Amém, gente? Então me dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é cheiroso e Ele é todo poderoso. E não se esqueça nunca, Jesus, Ele é um Lorde. Ele nunca vai invadir o nosso coração sem a nossa permissão. Para nós recebermos cura da parte dEle, nós precisamos abrir a chavezinha que nós temos por lá de dentro de nós e deixarmos Ele entrar e fazer morada dentro da nossa casa, que é o nosso coração, que é as nossas emoções, que é onde nos guia para aquilo que Ele tem para nós. Amém? Glória a Deus.
Você recebeu essa noite? Amém. Não esqueça, amanhã nós temos culto que horas, gente? 8h30, culto da melhor idade. Tô chegando lá, pastor Roseli, tô chegando lá. Ó, estamos chegando lá, estamos na porta já. Melhor idade, depois nós temos culto às 10 horas e às 19 horas. Nós temos amanhã o que, gente? Santa Ceia do Senhor. Então, como a pastora Beth avisou aqui, vai lá no Instagram, tem um negócio lá que essas pastoras são tudo doida, entendeu? Aí fizeram uma coisa muito top das galáxias. Lembra que o preço na cruz já foi pago, ok? Então é de graça, mas não é a vontadinha não, tá? Esqueça disso, é de graça, mas não é vontadinha não, ok? É 0,800, afinal de contas, ele já pagou o preço na cruz, na verdade. E tem um lugar na mesa pra você. Afinal, você é filha do Rei. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura eternamente de geração em geração. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada por nós podermos adorarmos juntas em unidade, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor fez maravilhas no meio de nós e continuará fazendo infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Nos leva para casa, para o conforto dos nossos lares, e que nós tenhamos uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até amanhã em nome de Jesus. E você que está em casa, foi um prazer ter vocês aqui conosco. Nós estamos te esperando amanhã nos cultos das 8h30, às 10 e às 19 horas. Afinal, amanhã é culto de Santa Ceia. E esperamos você também no próximo culto do Shine, ok? Deus abençoe você em nome de Jesus.